Olá, queridas apoiadoras e apoiadores dos apoios Calhamaço e parceiros. Estou aqui para mais um vídeo exclusivo, que é aquele vídeo prometido, que é sobre um outro livro da Adélia Prado, onde eu estou investigando aí, então, esses livros que marcam, né, que ficam aí nas pontas do intervalo poético que ela teve. Ela ficou 11 anos sem publicar poesia, alegando, né, que teria sido por causa da depressão que ela sofreu. O livro de que eu vou falar hoje é o Oráculos de Maio, como já anunciado lá no vídeo sobre A Faca no Peito, que é um livro de 99, né? O A Faca no Peito era um livro de 88, Oráculos de Maio é um livro de 99. E assim, ela ficou 11 anos sem publicar, não quer dizer que ela tenha ficado 11 anos sem escrever. E isso se reflete no fato de ser um livro extenso, né? O Oráculos de Maio é um livro grande comparado com os outros livros dela, que tinham uma quantidade menor de poemas. Esse livro tem 57 poemas. E ele é dividido em 6 partes, o que também é, assim, bem excessivo, né? Não tô dizendo que seja ruim, mas, assim, em relação ao que ela normalmente publicava. E eu vou dizer aqui o nome dessas partes, e esses nomes vão ajudar a gente um pouco a refletir o que ela faz aqui em termos de desenvolvimento de tema e também no contraste que eu vou tentar aqui estabelecer com A Faca no Peito. Então, o livro é dividido em 6 partes. A primeira é Romaria, que é a maior parte, que tem 35 poemas. A segunda parte é 4 poemas no divã. A terceira parte é Pousada. A quarta parte é Cristais. A quinta é Oráculos de Maio. E a sexta é Neopelicano. Eu vou falar um pouquinho, assim, dar uma leve relembrada do A Faca no Peito. Nesse livro, eu comentei com vocês como alguns indícios de um possível mal espiritual, né, de um certo deserto espiritual, podiam ser notados no poema. Talvez tenham sido tomados como tema pela poeta, que já estava aí entrando numa situação de crise, porque ela vai falar muito da dúvida quanto à fé, né? A Adélia, que é uma poeta que fala muitíssimo sobre Deus, sobre fé, e faz essa associação entre o divino e o belo, o divino e a arte, e o poeta como aquele inspirado, né, pelo Espírito Santo. De repente, ela começa a falar de um certo cansaço do sofrimento do poeta e também de uma certa dúvida em relação à fé, uma certa sensação de ausência do divino na vida dela. Essa postura, ela vai mudar um bocado aqui nesse livro. Ela já começa o livro falando do cansaço do poeta. Então ela vai retomar esse tema do poeta que está cansado, do poeta que não queria mais ser poeta, porque o poeta é sensível demais, né? Ele é ali, ele seria movido por algo do divino, mas para escrever ele tem que ser sensível demais, e aí ele acaba sofrendo demais. Então ela retoma essa questão do cansaço. Porém, a gente vai ver que o eu lírico desses poemas reencontra uma certa beleza, tá? Então aqui a gente não vai ter aquele deserto espiritual como nós tivemos na Faca do Peito, embora a questão do sofrimento e do medo estejam sempre presentes. Então, assim, a visão do eu lírico aqui é a de que o sofrimento é meio inevitável, né? Não tem muito como correr dele. A vida humana pressupõe passar por esse sofrimento. Mas o divino já não se encontra ausente. E aí a gente pode pensar um pouco no nome desses subtítulos, né? Romaria, a gente vê que a poeta aqui está aludindo, né, então, a essa espécie de viagem religiosa, né, de ida a algum lugar sagrado, e inclusive algo que é muito comum aqui na nossa cultura, né, no Brasil e em Minas, né, ela que é de Divinópolis. Então ela vai ter esses 35 poemas de Romaria, depois ela vai ter 4 poemas no divã, né? E aí vamos lembrar que a gente está aqui aventando uma possível apropriação do tema da depressão para a escrita desses poemas. Depois ela vai ter esse Pousada, que tá ali meio que no meio do livro, né? Então talvez algo como um descanso, algo como uma parada, uma contemplação. Cristais, que são micropoemas, inclusive eu acho maravilhosos os micropoemas que ela faz nesse livro. Eu já vou adiantando que eu amei esse livro. E depois, então, na quinta parte, ela entra em Oráculos de Maio, aí fazendo uma associação da quinta parte com Maio, que é o mês 5, e que é o mês dedicado a Maria, né? Então, essa parte toda de Oráculos de Maio, ela tem poemas
ligados à Virgem Maria, seja com súplica, seja inspirado dela, ou na imagem dela, ou em alegorias, metáforas e imagens que normalmente são associadas a ela, como a da Rosa Mística, por exemplo. E Neo Pelicano é a última parte, porém é um único poema. É um poema longo. E aí a gente volta para a imagem do pelicano. Eu não lembro se eu cheguei a falar da imagem do pelicano para vocês no vídeo passado, né? A Adélia tem um livro chamado Pelicano. E o pelicano, na Idade Média, ele se torna uma metáfora do Cristo, porque acreditava-se, não sei porquê, que o pelicano se bicava, que ele bicava o próprio peito, ou seja, ele fazia uma ferida em si mesmo para que aquele sangue alimentasse os seus filhotes. E por conta disso, né, daquele que se sacrifica para alimentar os filhos com o próprio sangue, ele se torna aí a metáfora do sacrifício e do cuidado de Cristo. E então o pelicano, ele passa a ser essa imagem, né? Tem vários quadros, até quando eu dei o curso no Astrolab eu mostrei umas imagens, que é neopelicano, então é quase como se fosse um reencontro, né? Uma renovação aí crística. Então esse caminho poético da poeta, ele termina no encontro com o Cristo. Eu separei então alguns poemas para a gente começar a ver como a poeta desenvolve esses assuntos, né? Então eu vou ler primeiro um poema da parte chamada Romaria, que é do amor, onde a gente vai ver esse amor compreendido já como uma espécie de sacrifício, né? Então é difícil viver o amor sem que haja esse tipo de dedicação ao outro, né? Uma dedicação que muitas vezes vai pressupor um certo esforço e que não passa sem dificuldade. Do amor. Assim que se é posto à prova, na cinza do óbvio, quando atrás de um caminhão vazando, o homem que pediu sua mão informa, está transportando o líquido. Podes virar santa se em silêncio pões de modo gentil a mão no joelho dele, ou a rainha do inferno se invectivas. Claro, se está pingando, querias que transportasse o quê? Amar é sofrimento de decantação. Produz ouro em pepitas, elixires de longa vida. Nasce de seu acre a árvore da juventude perpétua. É como cuidar de um jardim. Quase moral deleitar-se com o cheiro forte do esterco. Um cheiro ruim meio bom, como disse o menino, quanto a porquinhos no chiqueiro. É mais que violento o amor. Eu gosto como ela pega essas imagens absolutamente corriqueiras para fazer uma interpretação do amor ali. Então ela tá dizendo que o homem tá com um caminhão e aí ele vai fazer ele tá vendo um caminhão e aí ele faz um comentário, tá carregando líquido, né? Porque tá vazando. Então ela diz que a mulher tem duas posturas, né? Ou ela vira o Saraiva e fala, claro, né? Você tá pingando, o que tem dentro, né? Ou ela apenas bota a mão no joelho dele, assim, tipo, aquece, né? E aí, nesse caso, ela é santa. Então, ela mostra aqui que parte do amor é você superar certas coisas, certas irritações, né? Passar por cima. Mas é um negócio uma cena absolutamente banal que ela pega. Eu adoro como ela pega essas coisas, essas coisinhas cotidianas. Mais adiante, outra coisa que eu gosto muito é que ela vai falar que amar é como cuidar de um jardim, mas achar bom o cheirinho do esterco. É aquele cheiro ruim que é bom, né? E quase como se ela falasse assim, tem algo de nós que se deleita naquilo que não deveria. Né? A gente se deleita naquilo que não deveria, mas a gente não tem como, muitas vezes, como contornar esse negócio. Né? A gente tem que aprender a lidar com ele, contornar não vai dar. Senão o amor degringola. E aí essa conclusão aí retumbante, né, de que é mais que violento o amor. Ou seja, o amor ele é uma violência contra si, que você precisa refrear sua impaciência, né, seu egoísmo, para fazer aí o laço, a ponte com o outro. O outro poema que eu quero ler tá nessa mesma parte e chama Mural. E o que me agrada muitíssimo nele é que ele é um poema também sobre as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas coisas da rotina. Vamos lembrar que na Faca do Peito, a poeta estava sem paciência, né? Tem um poema, não sei se vocês lembram, que ela fala que ela estava rendo, aí ela vê um sapo no quintal, e a Adélia sempre desconfia que a natureza é Deus, né? Então a formiga é Deus, o sapo é Deus, então ela desconfia que é Deus, mas o que ela faz? Ela pega a vassoura e enxota o sapo. Não sei se vocês lembram dessa cena. Então aqui a gente já está vendo ela um pouco mais aberta para essa possível presença divina nas pequenas coisas. Então a graça do ordinário foi restaurada. Mural.
Recolhe no ninho os ovos a mulher, nem jovem nem velha, em estado de perfeito uso. Não vem do sol indeciso a claridade expandindo-se. É dela que nasce a luz, de natureza velada, seu próprio gosto em ter uma família, amar a aprazível rotina. Ela não sabe que sabe. A rotina perfeita é Deus. As galinhas porão seus ovos, ela porá sua saia, a árvore a seu tempo dará suas flores rosadas. A mulher não sabe que reza, que nada mude, Senhor. Então ela está falando praticamente dessa oração que não se faz conscientemente, que se faz no cuidado com o ordinário, né? Então ali ela cuidando das galinhas que vão botar seus ovinhos, ela vai botar a sua saia, né? Então aquela rotina, aquele caminho previsível ali das coisas do dia a dia, do cuidado com o cotidiano, o ordinário, né? Então o ato, lidar com essas pequenas coisas já seria em si um tipo de oração. A mulher não sabe, mas ela reza para que nada mude, porque é algo de uma graça, essa repetição das pequenas coisas funcionando na vida. Isso é muito significativo quando a gente considera a Adélia, porque assim, eu já li as crônicas da Adélia, e a Adélia, ela é meio saraivinha mesmo, viu? Ela é uma pessoa que se irrita com as coisas. Na prosa, isso fica um pouco mais evidente, de que ela é, sim, uma pessoa que se irrita, que ela é um pouco impaciente. Eu acho que na poesia, ela consegue elaborar mais em torno da necessidade de superar essa irritação. Mas na crônica a gente vê que ela é um pouco garota enxaqueca, viu? O poema que eu vou ler agora é o Ex-Voto, que inclusive é um poema que está citado como epígrafe no livro da querida Maíra Dalmasi, né, livro que eu resenhei recentemente e que foi sorteado para os apoiadores aqui no canal. Um ex-voto é algo que você faz como agradecimento, né? Uma espécie de obra em agradecimento por uma graça alcançada. Então pode ser uma obra de arte, pode ser uma escultura, pode ser uma peça de cera ou de madeira, enfim, que você faz agradecendo aí à divindade ou ao santo que te ajudou naquilo que você pediu. Mas nesse poema, que é um poema longo, tá? Tenham paciência. O eu poético vai falar um pouco sobre como o sofrimento, às vezes, ele é uma espécie de purgação para o sujeito conseguir enxergar a beleza das coisas. É quase como se ela dissesse assim, aquele que não sofre, ele parece que fica um pouco bloqueado para a beleza das coisas. Às vezes é o sofrimento que abre certas janelas, sabe? É a possibilidade de reconhecer certas coisas. Claro que ninguém é obrigado a concordar com a poeta, mas assim, a gente está tentando aqui entender o desenvolvimento dos temas, né? O que ela está apresentando aqui para nós. Ex-voto. Na tarde clara de um domingo quente, surpreendi-me. Intestinos urgentes, ânsia de vômito, choro, desejo de raspar a cabeça e me pôr nua no centro da minha vida e uivar, até me secarem os ossos. Que queres que eu faça, Deus? Quando parei de chorar, o homem que me aguardava disse-me: você é muito sensível, por isso tem falta de ar. Chorei de novo porque era verdade e também era mentira, sendo só meio consolo. Respira fundo, insistiu, joga água fria no rosto, vamos dar uma volta, psicológico. Que ex-voto levo à Aparecida se não tenho doença e só lhe peço a cura? Minha amiga devota se tornou budista. Torço para que se desiluda e volte a rezar comigo as orações católicas. Adoro esse egoísmo no meio de um poema religioso. É muito honesto, né? Eu nunca ia ser budista por medo de não sofrer, por medo de ficar zen. Olha a valorização do sofrimento. Existe santo alegre ou são os biógrafos que os põem assim felizes como bobos? Minas tem coisas terríveis. A Serra da Piedade me transtorna. Em meio a tanta rocha, de tão imediata beleza, edificações geridas pelo inferno, pelo descriador do mundo. O menino não consegue mais, vai morrer, sem forças para sugar a corda de carne preta do que seria um seio, agora as moscas. Meu coração é bom, mas não aceita que o seja. O homem me presenteia. Por que tanto recebo, quando seria justo mandarem-me a solitária? Palavras não, eu disse, só aceito chorar. Por que então limpei os olhos, quando avistei roseiras, e mais o que não queria,
De jeito nenhum queria aquela hora o poema meu ex-voto. Não a forma do que é doente, mas do que é são em mim. E rejeito, premida pela mesma força do que trabalha contra a beleza das rochas. Me imploram amor, Deus e o mundo. Sou, pois, mais rica que os dois. Só eu posso dizer à pedra, és bela até a aflição. O mesmo que dizer a ele, sois belo, belo, sois belo. Quase entendo a razão da minha falta de ar. Ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. A uns, Deus os quer doentes. A outros quer escrevendo. Né? Então a gente vê que tem aí uma ligação, até por esse final, entre o sofrer e o escrever, né? Entre o estar doente, algum tipo de mal, e a escrita. Então é preciso sentir. Ela inclusive fala que não se tornaria budista por um certo medo de se tornar insensível, né? Aí uma certa simplificação do que seria um budista, mas essa ideia de ficar zen, né? Ou seja, de não sentir nada. Em resumo, a Adélia é uma emocionada. E aí eu acho muito interessante porque ela fala que o ex-voto dela não é a forma do que é doente, porque o ex-voto, ela até fala aqui, que ex-voto que eu vou levar a Aparecida? Lá em Aparecida, as pessoas levam muito esculturas dos membros que elas precisaram curar, né? Então você tem escultura de cabeça, de perna, de braço, de órgãos, enfim. E ela tá dizendo que o ex-voto dela é o poema, né? Então o ex-voto dela é aquilo que sai melhorzinho dela. O ex-voto dela não é a representação de algo ruim, de algo doente. O ex-voto é o que sai melhor dela. E aqui a gente tem que pensar, a gente tem que intuir, porque ela não tá dizendo isso, que é o melhor que sai dela, por quê? Talvez porque seja divinamente inspirado. Naquele poema do A Faca no Peito, em que ela fala, em que ela dá uma alfinetada no João Cabral, ela vai falar que o poeta acha que ele consegue falar da vida só com as palavras, e ela vai fazer uma contraposição entre o poeta e a freira, né? A freira enclausurada que sai no meio da noite, ela sai porque Deus quis sair, né? Então ela atende o pedido de Deus, ela age ali quase que como incorporou Deus ali, Deus está agindo por ela. Aqui, então, a gente vê como ela também vê o ofício do poeta assim, né? O que sai melhor dela, talvez, é porque ela não reconhece isso como apenas dela, mas como divinamente inspirado, tá? Isso é uma intuição, mas a gente vê que ela dá um sentido ao sofrimento aqui, né? Se o sofrimento parecia sem sentido ou vazio em A Faca no Peito, aqui ele parece ter um sentido, ele parece encontrar um sentido, uma razão de ser. Vou ler um dos poeminhas de 4 poemas no divã, que são 4 mesmo. E é um poema chamado Chopsy, onde ela vai aludir ao fato de estar fazendo terapia, né? Então algo também se relaciona aí com a nossa investigação. Hoje completo 1 ano que estou fazendo terapia. E o que você conta ao doutor? Que tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Só isso? Só uma coisa à toa. Feito não comer 3 dias porque vi formiga de asas. Isso eu não conto mesmo, só converso coisa séria. E ele? É muito paciencioso, diz que meu caso é difícil, mas tem cura com o tempo. E qualquer dia me convida para uma sessão no sítio. Você topa? Tô pensando, vai que aparece lá uma formiga de asas e apronto aquele escândalo. Me diz com que cara eu volto no consultório do homem. Mas ele tá lá pra isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina, tchau. Então aqui a gente vê que ela cria uma cena, não seria exatamente a terapia da Adélia aqui, né? Ela cria uma cena, inclusive porque nessa altura do campeonato a mãe dela já tinha morrido. Então ela cria essa cena de uma moça que vai ao psicólogo, mas ela tem essa coisa de ver formiga com asa, que parece um tipo de alucinação, ou é algo que a angustia, e ela não fala pro psicólogo, e a interlocutora dela fica assim, mas como assim, minha filha? O homem tá lá pra isso, né? Você falar o que te angustia, e ela, não, né? Fica meio que achando que não dá. Não dá pra pagar esse mico na frente do médico. Então, mesmo essa questão da terapia, ela é abordada com um certo humor, né? Você vê que a graça volta, não só a graça como presente divino, mas a graça de um certo humor mesmo. Na parte cristais, então, ela vai fazer esses micro poemas, são 6 poeminhas bem pequenininhos, e eu vou ler 2 aqui pra vocês, que é o No Céu e Mitigação da Pena. No céu, os militantes, os padecentes, os triunfantes, seremos só amantes. Então é interessante porque ela está dizendo que vai haver uma espécie de equiparação
entre essas figuras, que são os militantes, os padecentes e os triunfantes. Aqui, eles podem ser vistos como fiéis também, né? Existe o conceito da fé militante, né? Então aqueles que militam, né? Que são os que, de certo modo, lutam pela propagação da fé. Os padecentes, os que se colocam em penitência. Os triunfantes, e aí talvez os que alcancem graças, né? Ou milagres. Seremos só amantes. Então o que ela está querendo dizer é que no céu, a vida após a morte, né, a vida no reino de Deus, no reino dos céus, é uma vida de amor, é uma vida de só amar, né? Isso é muito a cara da Adélia, né? Então, assim, exacerbar essa questão do amor, que o amor, ele é comentado biblicamente como caridade, né? O amor bíblico é o amor caritas, então é o fazer o bem ao outro. E então ela vai dizer que é isso que vai acontecer no céu, né? Morrendo, seremos todos amantes. Mais adiante, então, mitigação da pena. O céu estrelado vale a dor do mundo. Reforça aí aquela ideia que eu falei para vocês de que a beleza do mundo justifica, né? Que tudo que a gente sofre, tudo o que a gente passa que não é bom, que é de sofrimento, tá justificado pelo que é belo no mundo, né? Então, uma mudança de postura de alguém que não estava conseguindo enxergar essa beleza, inclusive suplicava por ela no livro anterior, A Faca no Peito. Então a gente entra em Oráculos de Maio, que são os poemas que ela vai dedicar à Virgem Maria, e eu vou ler alguns porque, assim, esses poemas são lindíssimos. Esse livro, ele tem umas imagens que são maravilhosas. A Adélia, como criadora de imagens, de cenas, tá espetacular nesse livro. É um livro realmente muito encantador. E tem um poema, um dos meus poemas dela favoritos, que é um poema super curtinho, tá nessa parte, que é o Sinal do Céu. Já até compartilhei no meu Instagram. É um tom de laranja sobre os montes, um pensamento inarticulado de que a Virgem pôs o mundo no colo e passeia com ele nos rosais. Eu amo essa imagem, né? A Virgem pôs o mundo no colo e passeia com ele nos rosais. E tem essa coisa do laranja, que é algo que volta muito na poesia da Adélia, o amarelo e o laranja como cores da alegria, antídoto para o sofrimento, né? Então ela gosta muito desses tons, ela sempre se refere a eles como tons da alegria. Então você vê que uma mudança bem grande de postura aqui. Vou então ler o poema do Neo Pelicano, que é um único poema que encerra o livro. E aí tem uma coisa importante para ser dita, que é volta à epígrafe bíblica, coisa que ela evitou na Faca do Peito. Vocês lembram disso? Que ela não fala, ela não traz a epígrafe bíblica, que é algo que ela costumava fazer sempre. Aqui, justo nesse pedaço, nesse final, que é uma espécie de encontro ou reencontro com o Cristo, ela vai trazer um fragmento do Evangelho de Lucas. A epígrafe é: então se lhe abriram os olhos e o reconheceu, mas ele desapareceu. Neo Pelicano. Um dia, como vira um navio, para nunca mais esquecê-lo, vi um leão de perto. Repousava, a ânima bruta indivídua, o cheiro forte, tão doce, cheiro de sangue a vinagre. Exultava, pois não tinha palavras. E não tê-las prolongava-me o gozo. É um leão, quase mística essa experiência, né? Não ter palavras para descrever. Só um Deus é assim, pensei. Sobrepunha-se a ele um outro e novo animal, radiando na aura, de sua cor maturada. Tem piedade de mim, rezei-lhe, premida de gratidão, por ser de novo pequena. Durou 1 minuto a sobre-humana fé. Falo com tremor. Eu não vi o leão, eu vi o Senhor. Ela faz aqui até uma rimazinha no final. Então ela acredita ter visto no leão a imagem de Deus. Então isso é muito comum na Adélia, né? O divino que se manifesta em coisas naturais, mas no amado também. Aqui a gente não vai ter muito o divino que se manifesta no amado, que é algo que ela trabalha um bocado em outros poemas, outros livros. Aqui a gente tem muito no mundo natural, né? Então na formiga, no pôr do sol, no leão que ela vê, né? Então tem essa ideia também. O leão, com o passar do tempo, né, tem essa coisa do leão de Judá, ele também é uma espécie de metáfora do Cristo também. Então ela traz aqui não só o pelicano, e é engraçado porque ela faz essa associação, né, do pelicano com o leão, né? Duas imagens representantes do Cristo. Mas o mais impressionante, ou misterioso,
É que na epígrafe ela fala que abriu os olhos, reconheceu, mas ele desapareceu. Então é aquela coisa de algo que fulgura, né? Então ela percebe depois que o leão que ela viu era o Senhor. Então é como se ele ali num breve momento se mostra naquela imagem, mas depois o leão volta só a ser leão, né? E aqui sou eu elucubrando. Então a gente vê que volta essas imagens mais solares, mais alegres, né, mais esperançosas, bem mais do que o que havia em A Faca no Peito. Então é isso, gente. O que eu posso dizer pra vocês é que esse livro é lindíssimo, ele tem imagens lindíssimas. Eu já tinha discordado no outro vídeo do crítico aqui que fala que o A Faca no Peito não é um livro muito bom, não sei o quê. Eu gostei muito da Faca no Peito, inclusive eu sou apaixonada por alguns poemas daquele livro. Mas esse livro aqui é maravilhoso também. Eu acho que eu gosto mais desse do que do outro, tá? Mas ele é um livraço e eu recomendo muitíssimo para quem tiver a oportunidade de ler. E aí me digam o que vocês acharam aí dessa comparação entre um livro e outro. Se vocês tiverem algo para acrescentar, eu vou adorar ouvir. Um beijo grande, muito obrigada por aguardar, né? Porque eu atrasei com esse vídeo e eu espero correr atrás dos outros que eu estou devendo também, gente. Eu devo, mas eu pago, tá? Um beijo grande, tchauzinho.